A respiração do Sol, também conhecida como respiração inicial, é a origem das técnicas de respiração. Quando falamos na respiração do Sol, não podemos esquecer dele, que é tão forte quanto Muzan, o espadachim, dono dos brincos que o amedrontam, Yorichi Tsugikuni. E ele é irmão gêmeo de Michikatsu, o membro mais forte dos 12 demônios da Lua, que ocupa o primeiro lugar, o ranking mais alto. Podemos ver ele aparecer em algumas memórias de Tanjiro Kamado, mas ainda tem algumas histórias que não foram reveladas no anime. Bem, então no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o passado e as histórias secretas por trás de Yorichi Tsugikuni, o espadachim mais forte, que ensinou a respiração do Sol aos ancestrais de Tanjiro. Fica até o final do vídeo, que eu vou fazer uma explicação completa das histórias secretas, pensamentos e episódios não revelados no anime. Só tome cuidado, pois terão alguns spoilers. Bora lá então! O passado de Yorichi Tsugikuni. Ele nasceu como o irmão gêmeo mais novo em uma família de samurais, a família Tsugikuni. No entanto, naquele tempo, acreditava-se que irmãos gêmeos traziam má sorte e tragédia para uma família. Tendo nascido como um filho indesejado, com ferimentos na testa, ele era odiado por seu pai e quase foi morto após o seu nascimento. Porém, sua mãe, desesperadamente, conseguiu impedir isso e Yorichi pôde viver. No entanto, ficou decidido que ele deveria sair de casa aos 10 anos de idade. Quando ele tinha 2 anos, seu pai lhe disse: "Você é um filho indesejado e pode trazer um desastre para a nossa família." Yorichi segurou sua respiração e desde então nunca mais falou nada. Por conta disso, sua mãe pensou que ele era surdo. Começou então a rezar para o deus Hinokami e colocou brincos de cartas Hanafuda em suas orelhas, como um amuleto. A partir daquele momento, Yorichi já havia enxergado um mundo transparente. Até completar 7 anos, ele não conseguia falar decentemente e vivia agarrado em sua mãe. Seu irmão, Michikatsu, sentia muita pena dele e o ensinou Sugoroku e como soltar pipa. Porém, certo dia, Michikatsu foi repreendido por seu pai por dar suas coisas a Yorichi. Então, ele fez sua própria flauta e a deu para o irmão. Yorichi nunca demonstrou o quão feliz estava por isso, mas a flauta acabou se tornando como um tesouro para ele. Um dia, o treinador de Michikatsu ensinou a Yorichi como balançar uma espada, e quando ele foi tentar, acabou derrubando o homem. Então, Michikatsu começou a ter inveja do irmão, pois sempre acreditou que era muito melhor que ele, mas viu que não era bem assim. No entanto, não muito após isso, sua mãe morreu por conta de uma doença. Quando ficou clara sua habilidade com a espada, seu pai tentou fazer de Yorichi seu sucessor, e não Michikatsu. Ao perceber isso, Yorichi deixou sua casa e levou sua flauta junto consigo. "Eu vou pensar nessa flauta como se fosse você, meu irmão. Não importa o quão longe estejamos, eu vou me esforçar dia após dia." Yorichi disse isso e decidiu deixar a família Tsugikuni. Encontro e separação com sua pessoa amada. Pela primeira vez na vida, Yorichi se tornou livre. Ele correu noite e dia para longe de casa e eventualmente conheceu uma garota chamada Uta, que tinha olhos como uma obsidiana. Ela, que perdeu todos os membros de sua família devido a uma epidemia, ficou parada em um campo de arroz e pensou que deveria levar os girinos que viu para casa, a fim de preencher sua solidão. Mas quando Yorichi perguntou: "Você não vai levá-los para casa?", ela respondeu: "Não vou. Eu fico com pena por esses animaizinhos que vão ficar separados de seus pais e irmãos." Quando Yorichi ouviu isso, ele respondeu: "Então eu vou voltar junto com você." Desde então, Uta e ele começaram a viver juntos. Uta era uma menina muito falante, falava muito noite e dia. Yorichi ouviu dela que ninguém mais conseguia ver através do corpo de seres vivos. Com isso, ele meio que entendeu a razão pela qual era muito isolado dos outros. 10 anos mais tarde, eles se casaram e tiveram uma criança. Ele estava muito animado por conseguir formar uma família. No entanto, enquanto ele estava fora para chamar uma parteira para o parto, Uta e a criança foram assassinadas por um demônio. Batalha com Muzan Kibutsuji. Depois de carregar o corpo de sua mulher por aproximadamente 10 dias, um espadachim perseguindo um demônio apareceu. E depois de ter sido dito para enterrar os corpos de sua esposa e criança, ele descobriu sobre uma organização que derrota demônios e se juntou a essa caçada. Enquanto vivia como um caçador de demônios, ele reencontrou e salvou seu irmão, Michikatsu, que havia se tornado um comandante e estava sendo atacado por um Oni. Yorichi se dava muito bem com os Hashiras daquele tempo e era tão bom como líder que ensinava a seus companheiros técnicas de respiração compatíveis com eles. Não muito após isso, Yorichi encontrou Muzan Kibutsuji. Nesse momento, ele completou a arte da respiração do sol e conseguiu encurralar e superar até mesmo o Oni mais forte. Mas logo antes de derrotá-lo de uma vez por todas, Muzan explodiu seu próprio corpo em 1.800 pedaços. Yorichi conseguiu cortar 1.500 deles, mas deixou escapar as partes principais. Nesse momento, Yorichi foi informado de que Michikatsu, que sentia que jamais conseguiria acompanhá-lo independente do quanto treinasse, havia se tornado demônio em troca de poder. Yorichi então foi expulso do esquadrão de caçadores de Onis por não ter conseguido derrotar Muzan e por deixar seu irmão se tornar um deles. A sucessão da respiração do sol.
Ao retornar para o lugar onde ficava a casa onde um dia morou com Uta, Yorichi encontra Sumiyoshi Kamado e sua esposa grávida, Suyako, que estavam sendo atacados por um demônio. Casualmente, a família Kamado estava morando nessa casa dilapidada, que era de Yorichi. Após Yorichi salvar a família Kamado, ele foi buscar uma parteira para o parto de Suyako. No dia seguinte, Sumire, a filha do casal Kamado, nasceu em segurança. 2 anos depois, Yorichi pensou em se abrir sobre sua criação e tudo o que sofreu, e visitou a família Kamado para falar sobre seu passado. Ele continuou a se culpar por sua tristeza, e Sumiyoshi, apesar de ter se simpatizado com a vida de Yorichi, não conseguiu encontrar palavras para ele. Nesse momento, a filha de Suyako, Sumire, pediu para Yorichi pegá-la no colo. Com a permissão de Suyako, ele levantou Sumire e olhou para seu rosto enquanto ela ria alegremente. Então seus olhos derramaram lágrimas enquanto ele lembrava o que ele havia perdido e o que ele deveria ter protegido. Depois disso, ele ficou com a família Kamado por um tempo. Suyako insistiu que queria ver sua técnica com a espada, e ele apresentou todas as formas da respiração do sol à família. Suyako e as crianças ficaram felizes ao ver as formas da respiração do sol, e Sumiyoshi não piscou uma vez sequer para não perder nenhum detalhe. Quando Yorichi balançou sua espada, para Sumiyoshi, ele pareceu um espírito, e é por isso que a respiração do sol foi passada adiante como Hinokami Kagura, a dança do deus do fogo. Depois de mostrar todas as formas, Yorichi decidiu deixar a família Kamado. Durante a despedida, Sumiyoshi disse: "Por favor, venha nos ver de novo." Mas Yorichi, sem responder nada, apenas deu os seus brincos a ele. Quando ele percebeu que nunca mais veria Yorichi de novo, gritou: "Yorichi-san, eu vou acompanhar você. Não estaríamos aqui sem você. Você não é uma pessoa sem valor. Não pense que você não conseguiu fazer nada. Não vou deixar você falar uma coisa dessas. Eu vou passar adiante esses brincos e a respiração do sol para as próximas gerações, eu prometo." Enquanto Yorichi se distanciava. Yorichi, ao ouvir isso, sorriu e disse: "Obrigado." Graças à tradição de Sumiyoshi Kamado de passar adiante a respiração do sol como dança do deus do sol, Tanjiro pôde aprendê-la e aperfeiçoar as 13 formas da respiração do sol para conseguir derrotar Muzan, perdendo a vida na batalha contra Kokushibo. Algumas décadas mais tarde, em uma noite de luar, Yorichi, já velho, dá de frente com seu irmão, Michikatsu, que já havia se tornado um demônio por completo. Com lágrimas de arrependimento, Yorichi o encurralou em um instante, com a mesma destreza de quando era mais jovem. No entanto, antes mesmo que ele pudesse terminar o ataque, Yorichi chega ao fim de sua vida e morre em pé. Mesmo assim, Kokushibo ainda perfurou seu corpo e destruiu uma bolsa feita do kimono de sua falecida esposa e a flauta que ganhou de seu irmão mais velho que estava enrolada nela. Mesmo tendo passado muito tempo, ele ainda gostava de seu irmão, que o traiu, e de sua esposa, que foi morta por um demônio. Sinceramente, eu me comovo com o coração gentil de Yorichi. Mas esse ainda não é o final da história entre Yorichi e Kokushibo. Depois de Kokushibo ser destruído e desaparecer no capítulo 178, a preciosa flauta de Yorichi caiu do seu kimono. Como essa flauta estava quebrada em 2 partes, é certo que é a que Yorichi carregava, não é? Mesmo Kokushibo tendo muito ódio contra Yorichi, é muito triste vê-lo tendo esse cuidado por todo o tempo com a flauta. Resumo. Bem, no vídeo de hoje eu expliquei em detalhes sobre o espadachim mais forte, Yorichi Tsugikuni, que ensinou aos ancestrais de Tanjiro a respiração do sol. Apesar de possuir uma técnica brilhante com a espada, por outro lado, ele também foi uma pessoa que viveu uma vida cheia de sofrimento. Pessoalmente, estou surpreso que a respiração do sol tenha uma história tão longa assim. Que bom que a família Kamado seguiu passando isso adiante para as futuras gerações, não é mesmo? E vocês, galera? Quais partes da história vocês gostaram mais ou mais se surpreenderam? Conta pra mim nos comentários. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Daqui pra frente, eu vou continuar postando vídeos de ranking e análises para mostrar o verdadeiro charme de Kimetsu no Yaiba. Por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada. Te vejo no próximo vídeo.